Hoje nós vamos falar sobre o milagre da oração. Qual é uma das formas principais de nos achegarmos a Jeová e continuarmos achegados a Ele? Por meio da oração. Pelas orações, nós podemos sentir o amor de Jeová por nós de um jeito mais pessoal. Veja o que a Sentinela disse sobre isso há alguns anos. Pode estar certo de que Jeová, mediante o milagre da oração, pode escutá-lo. E é muito apropriado dizer que a oração é um milagre. Pense nisso. Você pode orar em qualquer idioma. E alguns especialistas em idiomas dizem que existem mais de 6.800 línguas faladas na Terra hoje. Mas Jeová entende todas elas. Se nós ficamos impressionados com alguém que fala 2 ou 3 idiomas, Jeová entende todos eles, incluindo cerca de umas 300 línguas de sinais, que são usadas no mundo hoje de acordo com uma enciclopédia. Jeová conhece todas as línguas de sinais. Nossas orações podem até ser silenciosas, feitas apenas na privacidade do nosso coração. E é interessante que mesmo que um servo fiel de Jeová nem saiba o que dizer numa oração, porque a situação que ele está passando é muito difícil ou porque ele está muito ansioso, de acordo com Romanos 8:26, o Espírito Santo pode até mesmo criar uma oração para ele. E isso é realmente um milagre. E como sabemos, Jeová não delegou ouvir as orações para ninguém, nem mesmo para seu filho. O Salmo 65:2 chama Jeová de ouvinte de oração. E ouvinte aqui está no singular. Talvez alguém pergunte o que é oração. Bem, alguns dizem que é conversar com Jeová. Mas será que realmente é isso? Abram as suas Bíblias em Gênesis capítulo 3 e vamos usar esse texto para responder se a oração é apenas uma conversa com Jeová. Gênesis capítulo 3, versículos 9 e 10. E Jeová Deus chamava o homem e lhe dizia: Onde você está? Por fim, ele, Adão, respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, mas fiquei com medo porque eu estava nu, por isso me escondi. Então, dá para ver que Adão estava falando com Jeová, mas não era uma oração. E nós temos muitos outros exemplos na Bíblia. Então, o livro Perspicaz define corretamente a oração como dirigir-se em forma adorativa ao verdadeiro Deus. E continua dizendo: a oração envolve devoção, confiança, respeito e um senso de dependência para com aquele a quem a oração é dirigida. Então, esse é um ponto importante. Se quisermos que Jeová veja as nossas orações como mais do que uma conversa com Ele, precisamos nos certificar de que é uma oração dirigida a Ele. Uma oração com devoção, confiança, respeito e um senso de dependência de Jeová. E é claro que isso exige que preparemos o nosso coração antes de orarmos a Jeová. Em Esdras 7:10, Esdras preparou seu coração, e seria muito bom nós fazermos a mesma coisa. Mas agora vem outra pergunta. Existem quantos tipos de oração? Bem, nossas publicações explicam que existem basicamente 4 tipos de oração. Nós temos petições, súplicas, agradecimentos e louvores. E se reduzirmos ainda mais, podemos dizer que existem 2 tipos de oração: petições e agradecimentos, porque súplicas, na verdade, são um tipo de petição que envolve mais emoção, mas ainda é uma petição. E louvor é uma forma de agradecimento a Jeová por Ele ser o Deus que Ele é. Então vamos falar brevemente sobre esses 4 tipos de oração. Vamos começar com as petições. Como o nome sugere, nas petições estamos fazendo pedidos a Jeová, e o próprio Jeová nos incentiva a pedir por nossas necessidades. Em Mateus 7:7, Jesus disse: Persistam em pedir, e lhes será dado. Persistam em buscar, e acharão. Persistam em bater, e lhes será aberto. E Jesus falou de coisas que nós podemos pedir em oração: nosso pão para o dia, perdão pelos nossos pecados, que nos livre do maligno, só para citar alguns exemplos. Agora vamos falar das súplicas. A Sentinela explica que essa palavra significa pedido de coração, ou oração insistente.
E também envolve implorar a Deus de coração, como em tempos de grande ansiedade ou perigo. E podemos dizer que um exemplo atual de uma súplica pode ser quando uma esposa está orando uma noite antes da execução do marido dela por ele manter a integridade. Isso sim seria uma súplica. Agora vamos falar de agradecimentos. Como o próprio nome sugere, significa agradecer a Jeová. E existem muitos motivos. Nós temos muitas razões para mostrar nossa gratidão ao nosso Deus Jeová. Por exemplo, pense em todas as coisas materiais e físicas que não só tornam a vida possível, mas também nos dão alegria de viver. Toda boa dádiva e todo presente perfeito vem de Jeová, como diz Tiago 1,17. E que dizer dos muitos presentes espirituais que Jeová nos dá? Os benefícios de um sacrifício de resgate, o Espírito Santo, a Palavra de Deus, a congregação e nossa maravilhosa esperança do reino, só para mencionar algumas coisas. Nós realmente temos que agradecer a Jeová pelas coisas que Ele já fez, está fazendo e ainda vai fazer no futuro. Como Paulo disse em Efésios 5:20, nós precisamos sempre dar graças por todas as coisas ao nosso Deus e Pai. Agora vamos falar de louvor. Louvor é uma forma superior de oração. E como falamos antes, ele está relacionado com agradecimentos. Bem, podemos pensar da seguinte forma. Num agradecimento, agradecemos as coisas que Jeová nos dá. Já no louvor, agradecemos a Jeová pelo Deus que Ele é e pelas qualidades que Ele tem, qualidades que nós amamos muito. Um irmão disse que louvar significa se orgulhar de Jeová, e isso está de acordo com o que Paulo falou em 1 Coríntios 1:31. Quem se orgulhar, orgulhe-se em Jeová. Jeová está acima de todos, então com certeza ele merece ser louvado. E Êxodo capítulo 15, versículo 11, nos diz o seguinte, diz assim, Quem entre os deuses é semelhante a ti, ó Jeová? Quem se mostra supremo em santidade como tu? Aquele a ser reverenciado com cânticos de louvor, aquele que faz maravilhas. Sim, Jeová merece nossos cânticos de louvor. Então nós temos 4 tipos de oração. Nós falamos de petições, súplicas, agradecimentos e louvores. E é claro que precisamos nos esforçar para incluir esses 4 tipos em nossa rotina de orações. Devemos nos esforçar para isso. E se não tomarmos cuidado, existe um perigo real de fazermos apenas pedidos em nossas orações. E isso não seria nada bom. Eu até me lembro de uma pesquisa que saiu na Despertai, na seção Observando o Mundo, uma pesquisa entre pessoas que oravam, e essa pesquisa mostrava que entre essas pessoas que oravam, a maioria delas faziam apenas pedidos. E lá diz que essas pessoas viam Deus como um Papai Noel celestial. Me dê isso, me dê aquilo, me ajude, faça isso por mim. Mas nós não queremos que as nossas orações pareçam nem um pouco egoístas como estas. E qual é provavelmente a coisa que as pessoas mais esquecem em suas orações? De louvar a Deus. E se não tivermos cuidado, nós podemos até esquecer de louvar a Deus em nossas orações. Isso ia ser muito triste, porque Jeová merece muito todo o louvor. Então, que perseveremos em oração. Romanos 12:12. Que oremos constantemente. 1 Tessalonicenses 5:17. Que nossas orações incluam essas 4 coisas que mencionamos, que sejam de coração e que sejam um ato de adoração ao nosso Pai Celestial, e isso vai nos ajudar a nos achegar e a continuar achegados ao nosso maravilhoso Pai, Jeová.